de Mateus, livro que temos estudado ao longo dos últimos meses, anos. Capítulo 21, apenas os versos 18 a 19. Onde lemos assim: cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Meus irmãos, Israel, o povo de Deus, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, é representado no Antigo Testamento com frequência como uma árvore que deveria dar frutos, que deveria frutificar como expressão da sua gratidão pela eleição soberana e graciosa do Senhor. Há várias passagens bíblicas em que o povo de Israel é comparado, por exemplo, a uma vinha, como, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, onde lemos assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, de mudas escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e moradores de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem sobre ela, chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta, querida do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor por causa da injustiça feita. Mas, meus irmãos, o povo de Israel não é, na Bíblia, comparado a apenas uma vinha que deveria frutificar. Ele é também, algumas vezes, várias vezes, comparado a uma figueira. A figueira, na Bíblia, é usada para representar as bênçãos de Deus para o povo da aliança, desde que eles observassem, guardassem, andassem de conformidade com os seus mandamentos. Apenas 2 exemplos. Em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo, nós lemos: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus,
para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Aqui é Moisés falando, pregando, já ali no limiar da terra prometida, e relembrando o povo de Israel das suas promessas e das suas ameaças. E dentre as suas promessas, ele lembra ao povo de Israel que se eles guardassem os mandamentos do Senhor e andassem nos seus estatutos, Deus os abençoaria. E os abençoaria com trigo, com cevada, com parreiras, com figueiras e romeiras, representando assim as bênçãos de Deus para com o seu povo. Outra passagem semelhante a essa, meus irmãos, é encontrada no livro do profeta Zacarias, já quase chegando no finalzinho do Antigo Testamento, Zacarias, Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 7. E aqui nós lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão seus olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E no versículo 10 nós lemos: naquele dia, se referindo à nova dispensação do Evangelho, à nova dispensação da graça, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Uma expressão da bem-aventurança que aquele povo desfrutaria da parte do Senhor com a prosperidade e o conforto e o consolo de terem, além de tantas bênçãos disponíveis, aquela representação do povo de Israel convidando o seu companheiro para sentarem e usufruírem debaixo da sombra dos frutos das videiras e da figueira, com os quais Deus abençoaria o seu povo. Até disse que o israelita era um povo que se sentava, o israelita típico era alguém sentado debaixo de uma figueira. O israelita confortável, que usufruía das bênçãos de Deus, da parte de Deus, era um israelita sentado debaixo de uma figueira, colhendo os frutos do seu trabalho, observando a vontade de Deus, observando e obedecendo a lei do Senhor. E, meus irmãos, portanto, uma vez que era frequente representar o povo de Israel com uma árvore que deveria produzir frutos, e uma vez que as figueiras, de uma maneira específica, juntamente com a videira, eram árvores típicas, frutíferas, que representavam a bondade, a graça
a longanimidade, a fidelidade de Deus para com o povo da aliança, o povo da promessa, não é à toa que o Senhor Jesus faça uso de uma figueira para simbolizar e representar uma realidade para o povo, com relação ao povo de Israel, naquele momento, naquela época. Infelizmente, representar não a realidade da promessa, da bem-aventurança sobre um povo que obedecia à vontade de Deus e guardava os seus mandamentos, mas para representar o juízo de um povo que não obedecia à vontade do Senhor e escondia a sua iniquidade debaixo de uma figueira frondosa. Uma outra passagem interessante, irmãos, do Antigo Testamento, agora no sentido negativo, encontra-se no livro de Miqueias. Vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Irmãos, não precisam abrir, mas lá nós lemos assim: o próprio Senhor Deus dizendo: ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas de verão, como na época de se colher frutas de verão, como os rabiscos da vindima, não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O Senhor Deus olhava para o povo de Israel e dizia que era como um agricultor ou alguém que ia no seu jardim e lamentava, porque deveria colher frutos e os frutos não se encontravam. Deveria chupar as vinhas, a uva, mas não existiam uvas para serem chupadas, nem figos temporões, fora de tempo. Depois eu vou abordar essa questão, que a sua alma desejava. É claro que o Deus de Israel não está falando aqui de uvas, nem de figos. Ele está falando dos frutos que ele esperaria ver no seu povo e que, no entanto, ele não os encontrava. Meus irmãos, nossa passagem, nosso texto desta noite é um texto impressionante. Impressionante em vários sentidos. É um texto precioso, mas é um texto também que nos enche de temor, nos enche de tremor mesmo, diante daquele que conhece todas as coisas, diante daquele que conhece as nossas ações, conhece inclusive os nossos pensamentos, conhece as nossas motivações. Os irmãos sabem que, a partir do capítulo 21, nós iniciamos uma nova sessão, podemos dizer, final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, onde são narrados aqueles eventos cruciais da vida de Jesus, na perspectiva da história da redenção. Desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, incluindo alguns acontecimentos e ensinos finais que ele proferirá, ainda vamos ver, no templo, alguns últimos milagres que ele realiza, a sua humilhação, a sua perseguição, seus sofrimentos, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte na cruz, injusta, e, graças a Deus por isso, também a sua ressurreição gloriosa, atestando assim que a sua obra redentora havia sido aceita pelo Pai e ele havia feito de fato a remissão, realizado de fato a remissão das nossas iniquidades e do nosso pecado. No domingo retrasado, estivemos aqui considerando os primeiros versos desse capítulo.
capítulo 1, verso 1 até o versículo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um evento simbólico, montando ali num jumentinho, não num cavalo vigoroso, poderoso, fogoso, ou numa carruagem como os comandantes vitoriosos da época, ou como os reis que visitavam uma cidade do seu império, mas num jumentinho, exatamente para demonstrar que o seu reino não era como o reino deste mundo. Assim como ele havia ensinado os seus discípulos, quando a mãe de Tiago e João pediu que ele lhe proporcionasse a seus filhos lugar de importância no seu reino, que sentasse à sua direita, à sua esquerda, e o Senhor Jesus disse que eles estavam enganados, porque o seu reino não era como o reino do mundo. Quem quisesse ser grande no seu reino, deveria se dispor a servir e não a ser servido, como ele mesmo, que veio a este mundo, a esta vida, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ou seja, por aqueles a quem o Pai lhe deu. Depois, no domingo passado, consideramos juntos o que aconteceu quando o Senhor Jesus entrou no templo e ali, também simbolicamente, expulsou os vendilhões, aqueles que estavam desvirtuando o papel do átrio dos gentios, que deveria ser o espaço para que os gentios chegassem e se aproximassem de Deus e adorassem a Deus, especialmente os claros prosélitos do judaísmo, e transformaram aquele espaço no comércio de materiais utilizados para o culto e de troca de moeda daqueles que vinham de fora para comprarem os carneiros, os pombos, enfim, e pagar os tributos do templo e assim por diante. E vimos aqui, domingo, como o Senhor Jesus simbolicamente expulsou aquelas pessoas ali, ressaltando o desvio de função e desvio de conduta daqueles que ali se encontravam fazendo uso do átrio dos gentios, e como ele redireciona o templo para o uso correto quando, ao saírem os vendilhões, entram os necessitados e o Senhor Jesus manifesta a sua misericórdia, a sua graça, naquele templo que deveria ser mesmo uma casa de oração, aonde Deus responderia a oração do seu povo e abençoaria com a sua misericórdia e com a sua graça aqueles que o buscassem. E agora, irmãos, chegamos neste episódio, quando o Senhor Jesus, se dirigindo para Jerusalém novamente, ele encontra uma figueira que lhe chama a atenção, cheia de folhas, à beira de um caminho, vai até lá, estava com fome, procura frutos, não encontra nada, a não ser folhas, e ele então condena, simbolicamente, amaldiçoa aquela figueira, de sorte que ela seca e jamais produzirá fruto. É um episódio que nos surpreende. Um episódio que nos surpreende porque até aqui não temos visto o Senhor Jesus realizar algum milagre que implique em destruição. Nós sempre o vemos realizando muitos milagres, mas milagres de restauração, milagres de curas, milagres de multiplicação de pães e assim por diante. E, portanto, talvez os irmãos fiquem um pouco chocados ao lerem essa porção, quando não encontrando figos na figueira, o Senhor Jesus então ordena que ela seque, de fato ela seca e morre imediatamente. Então eu convido os irmãos para refletirmos juntos nesse acontecimento simbólico,
sobre a figueira à beira do caminho, um símbolo do juízo de Deus sobre o seu povo Israel. E chamo a atenção dos irmãos para esses versículos da seguinte maneira. Vamos considerar primeiro, rapidamente, essa figueira à beira do caminho, como uma figueira frondosa, depois, como uma figueira infrutífera, e finalmente, como uma figueira seca, como uma figueira sentenciada à destruição. Vejam que a figueira que o Senhor Jesus encontrou, acerca da qual o nosso texto fala, a figueira mencionada aqui como a figueira à beira do caminho, era uma figueira, eu creio que podemos dizer, uma figueira frondosa, uma figueira cheia de folhas. Vamos observar primeiro, irmãos, com relação a isso, a figueira frondosa, a ocasião em que essas coisas acontecem. Diz o texto que isso aconteceu cedo de manhã, ao voltar para a cidade. Aqui eu preciso fazer uma observação, uma elucidação, uma explicação para os irmãos, depois também chamaria a atenção dos irmãos nesse sentido. Os evangelhos nos foram dados, mais de um, exatamente para nos fornecerem, como várias vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos, perspectivas diferentes daqueles acontecimentos, nos dando assim uma melhor compreensão, de modo que possamos apreciar de maneira mais profunda e apropriada esses acontecimentos tão importantes. O texto aqui narrado, o acontecimento aqui narrado, é narrado também no Evangelho de Marcos. E desejo esclarecer logo os irmãos a cronologia desses acontecimentos. Com frequência, apesar de Mateus ser um evangelho mais longo e conter eventos, acontecimentos não narrados no Evangelho de Marcos, aqueles eventos que o Evangelho de Marcos narra, Marcos é mais detalhista. Mais detalhista. Ele, com muita frequência, ele fornece informações que os outros evangelhos não fornecem. Ele se prende em detalhes. Há duas maneiras de narrar, de contar um episódio, um acontecimento, um evento. Nós podemos contar de maneira tópica ou nós podemos contar de maneira cronológica. Mateus aqui narra esse episódio de maneira tópica, de uma vez, enquanto que Marcos narra esses episódios que nós estamos considerando de uma maneira cronológica. Então, em Marcos, nós aprendemos que, na realidade, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Se formos seguir pelo Evangelho de Mateus, vamos imaginar que logo que Jesus entrou, no mesmo dia, ele se dirigiu ao templo e então expulsou os vendilhões do templo e curou os coxos e o cego, conforme nós consideramos aqui no domingo passado. Mas segundo o Evangelho de Marcos, isso não aconteceu assim. O Senhor Jesus entrou no templo, fez entrada triunfal em Jerusalém. Nós lemos no Evangelho de Marcos, por favor, observe, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, começa também com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas vejam que o versículo 11 do Evangelho de Marcos diz que quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Não foi no mesmo dia que Jesus expulsou os vendilhões. Ele entrou no templo, ele observou tudo, as coisas lá, foi para Betânia, dormiu em Betânia, e no dia seguinte foi que ele saiu de Betânia e voltou para Jerusalém, para então realizar o que ele realizou e que Mateus nos contou antes, ou seja, para realizar a purificação do templo. E foi no caminho, quando ele foi para realizar a purificação do templo, que ele então encontrou a figueira sem fruto e que amaldiçoou aquela figueira, a secou. Depois, a partir do versículo 15
vem o episódio que consideramos no domingo passado, a purificação do templo. Claro que nós estamos seguindo o Evangelho de Mateus, né? Então, estamos expondo o Evangelho de Mateus. Mas a ordem cronológica é essa. E diz o versículo 19, que em vindo à tarde, saíram da cidade e Jesus voltou novamente para Betânia. E que no outro dia, ele saiu de Betânia para voltar de novo para Jerusalém, para o templo, como era comum. Jerusalém ficava lotada, que nem Belém aqui na época do Sírio. Não dava para hospedar todo mundo, as pessoas se hospedavam geralmente fora de Jerusalém. Ele voltou, e foi quando ele voltou que ele encontrou, que os discípulos perceberam de fato que a figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior estava seca. Então essa mais ou menos é a ordem dos acontecimentos, segundo Marcos, que é aqui mais detalhado. Mas Mateus não há nenhuma discrepância, apenas Mateus narra de maneira tópica, ele não segue esses acontecimentos de maneira cronológica, e Mateus narra a entrada triunfal de Jesus, não entra em detalhes com relação a essa parte cronológica. Depois ele narra a purificação do templo que aconteceria no outro dia, e depois então, de uma tacada só, de uma vez só, é que ele vai narrar rapidinho, em poucas palavras, o que aconteceu com a figueira, não é? Juntando os 2 dias, quando Jesus secou a figueira, amaldiçoou a figueira, e o outro dia, quando os discípulos perceberam que, de fato, ela havia secado. Mateus diz apenas, cedo de manhã, a voltar para a cidade. Ele não dá aqui uma ordem cronológica exata, ele só diz a época, quando foi que isso aconteceu. Foi cedo de manhã. Jesus havia, portanto, recapitulando, meus irmãos, para os irmãos entenderem a sequência, Jesus havia entrado triunfalmente, havia observado o templo, havia voltado para Betânia, havia retornado pela manhã, estava com fome, foi à figueira, não encontrou frutos, amaldiçoou a figueira, foi para o templo, realizou aquela purificação, expulsando os vendilhões do templo, e depois então ele retornou, dormiu em Jerusalém, em Betânia, e quando ele volta é que os discípulos percebem que a figueira de fato estava seca. Mateus apenas agrupa esses acontecimentos, esses 2 acontecimentos separados no Evangelho de Marcos pela purificação do templo, e narra esses acontecimentos de maneira única, sem essa divisão, sem essa sequência cronológica. Então, quando lemos acerca da ocasião, queria chamar a atenção dos irmãos para esse fato. Quando lemos aqui cedo de manhã significa logo no dia seguinte, a entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus voltou, e então retornando para Jerusalém, foi que aconteceu o que aconteceu. Em segundo lugar, chama atenção para a motivação de Jesus ir até aquela figueira e buscar figos. Ele estava com fome. Outra surpresa para nós. Sim, Jesus estava com fome. Na história da igreja, tem havido tentativas variadas, especialmente nos 5 primeiros séculos da nossa era, antes que ficasse bem estabelecida a cronologia, a compreensão da cristologia bíblica, do ensino bíblico acerca da divindade de Jesus, das pessoas de Jesus, da sua pessoa única, com 2 naturezas, divina, humana, houve sempre a tentativa de negar a divindade ou a humanidade do Senhor Jesus. Alguns negavam que Jesus era Deus mesmo, verdadeiro, um ser eterno, e criam que ele era uma criatura de Deus, por mais perfeita que fosse, mas que não era Deus como Pai, não era uma pessoa, uma das 3 pessoas da Trindade. Por outro lado, havia aqueles que negavam a humanidade de Jesus, não podiam crer num Jesus humano, que de fato fosse carne. Ele poderia ter a aparência de carne, como se fosse um fantasma, mas ele não podia assumir a carne humana, a natureza humana. Era muito difícil para um gnóstico, para alguém que associava a pureza àquilo que era espiritual, invisível,
e a impureza e o pecado, aquilo que era material, admitir que Deus se fez carne, que assumiu de fato e realmente a nossa natureza humana. Mas aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Esse não é de Deus. Esse é, na realidade, um anticristo, um incrédulo, que não professa Jesus como um ser perfeitamente divino e um ser perfeitamente humano. E aqui nós vemos um exemplo, meus irmãos, da humanidade de Jesus. Sim, meus irmãos, Jesus teve fome. Teve fome. Jesus teve sede. Jesus cansou. Jesus chorou. Jesus morreu. O nosso Redentor, de tal maneira, se associou conosco, que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo se fez carne, veio a esse mundo para, assumindo a nossa natureza humana, morrer como representante nosso, como segundo Adão, na cruz do Calvário, para a expiação e o perdão e a remissão dos nossos pecados. Quanto à posição da árvore, chama a atenção dos irmãos que aquela árvore se encontrava em uma posição de muita visibilidade. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Era uma figueira que literalmente se encontrava não escondida lá entre várias figueiras, na floresta, ou naquela vegetação, não floresta tanto, né, mas quase caatinga ali, na região. Não, era uma figueira que estava aqui na BR, né, ou no Almirante Barroso, estava bem mesmo, bem posicionada ali, de uma posição absolutamente evidência, todo mundo que passava iria ver aquela videira ali, à beira do caminho, na entrada, no caminho de Betânia ali para Jerusalém. Era uma posição de visibilidade, ela estava à mostra, ela estava ali, mais do que à mostra, nós poderíamos dizer, ela estava ali quase que personificando aquela figueira, quase que se exibindo, porque, como eu disse no início, era uma figueira frondosa. Uma época em que normalmente as árvores estavam secas, nós não conhecemos tanto essa realidade, que nós só temos duas estações, uma que chove muito, outra que chove mais ainda, né? Uma que chove um pouco menos, e nós não conhecemos o que são as estações. Aqueles que já moraram fora, já viveram fora, em lugares de clima mais frio, sabem o que acontece, né? No inverno, as árvores simplesmente secam, completamente secam, caem todas as folhas, antes fica muito bonito, fica tudo colorido, mas depois as folhas caem, fica tudo seco, seco mesmo. Apenas os galhos. A gente pensa que as árvores morreram. A gente olha para uma parreira, pensa que morreu, para uma árvore de pêssego, de figo, de maçã, acha que morreu, secou tudo, a não ser os pinheiros que permanecem verdes. Mas, na realidade, depois, então, vem as folhas, vem frutos, e assim por diante. E podemos imaginar mais ou menos essa cena. Ali, as árvores ainda sem folha, ou quase sem folha, mas tinha uma árvore que não, uma árvore frondosa, que chamava a atenção das pessoas que passavam por ela. Eu digo isso especialmente porque nós temos várias referências aqui e em Marcos, que lá só tinha folhas e folhas, e ainda a referência no Evangelho de Marcos, no versículo 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. De longe o Senhor Jesus viu aquela figueira. Era uma figueira frondosa. Isso significa o quê? Significa que parecia uma árvore saudável, uma árvore muito produtiva, uma árvore que certamente nela nós encontraríamos frutos. Era uma árvore bem evidente ali, bem localizada, bem posicionada, diferentemente de outras, abundante na sua folhagem, e, portanto, gerando a expectativa que nela se encontraria figos. Uma figueira
frondosa. Mas, meus irmãos, o texto nos diz que essa não era apenas uma figueira frondosa, era uma figueira infrutífera, uma figueira sem fruto. Apesar de frondosa, ela não tinha frutos. E observem, meus irmãos, com relação a isso, que essa árvore foi inspecionada, na realidade, pelo Senhor Jesus. Diz o texto que Jesus se aproximou dela. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Em Marcos, no capítulo 11, na passagem paralela, mesmo versículo que eu mencionei há pouco, o versículo 13, diz o texto que Jesus foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Lá estava uma árvore frondosa, e o Senhor Jesus, então, foi com fome. Eu acho que os hospedeiros dele não serviram um bom breakfast para ele, café da manhã, ou, mais provável, Jesus saiu cedo para orar, como era o seu costume, a mesa ficou por lá mesmo, ele seguiu o caminho, ficou com fome na beira do caminho, na estrada, e então ele foi lá inspecionar e ver. E podemos imaginar Jesus se aproximando da figueira e verificando ali nas árvores, nas folhas, e observando para ver se ali ele encontrava algum fruto para saciar a sua fome. Mas diz o texto que ele não achou nada. Não achou nada. Por mais que ele observasse com fome, por mais que ele se dirigisse à figueira e se aproximasse, por mais que ele inspecionasse em busca de algum fruto para saciar a fome, ele não achou nada. Não tendo achado nada. Em Marcos, nada achou senão folhas. E em Marcos nós temos uma explicação que, se nós não explicarmos, complica mais do que a explicação. Por quê? Porque nós lemos no Evangelho de Marcos, no versículo 13 do capítulo 11, no final, a observação de que por que não era tempo de figos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se ela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E aqui é preciso uma explicação. Eu não entendo nada de figueira, né? Mas eu fui ler um pouquinho para ver o que é que aconteceria. Por que já que não era tempo de figo, de fruto, ao ver as folhas, o Senhor Jesus foi atrás de fruto e ficou decepcionado quando não encontrou frutos, se não era época de fruto. Irmãos, os teólogos liberais deixam aqui nessa passagem. Eles se levantam e dizem, pintam um retrato do nosso Salvador como se fosse um homem voluntarioso, um homem petulante, arrogante, iracundo, descontrolado, que nem sabia que não era época de fruto, vai lá, não acha fruto, e então, descontrolado, teria destruído a figueira. Que retrato que não tem absolutamente nada a ver com o nosso gracioso, misericordioso e bondoso Salvador. O que nós temos aqui é um símbolo, o que nós temos aqui é uma figura. E a explicação para essa observação, para que possamos entender por que Jesus esperava encontrar ali algum fruto, é que, segundo os que entendem de figueira, é comum, pelo menos naquela região, que as figueiras frutifiquem duas vezes. Antes de nascerem as folhas, ou simultaneamente ao nascimento das folhas, nascem os figos temporões, os figos, temporões, eu não sei, os figos antes do tempo. Não são aqueles figos bonitos, muito doces e saborosos, não é? Mas eram figos já nascidos normalmente, já ali, e que já indicava se viria uma boa colheita de figos depois, quando então já tivesse as folhas e depois então viesse a época dos frutos. A realidade é que, como já havia bastante folha, isso significava que Jesus deveria encontrar ali alguns figos daqueles que não eram dos melhores, mas dava para matar a fome, né? Dava para
saciar a fome com boa vontade que o nosso Salvador tinha. Portanto, aquela folhagem indicava que deveria ter frutos. Ainda não aqueles frutos maduros que viriam depois, que ainda não era essa época de colheita de frutos, mas já era a época das primícias, vamos dizer, dos figos temporões, dos figos que nascem ainda antes e que servem para saciar a fome, apesar de não serem lá nem muito grandes, nem muito gostosos, nem muito doces, nem muito bonitos. Em resumo, meus irmãos, o problema maior dessa figueira não era nem que ela não tinha fruto, é que ela tinha folhagem e não tinha fruto. Não era só que ela não tinha fruto, é que a folhagem indicava que já deveria ter fruto. Algum fruto, pelo menos, mas não tinha fruto. Jesus, desculpem, digo com reverência, temor, não era tolo, não é? Ele era um homem da sua época, ele conhecia essas questões. A figueira é uma fruta banal, seria como a mangueira aqui em Belém, e nós sabemos muito bem quando é que as mangueiras aqui em Belém nascem, quando é época de açaí, quando dá cupuaçu, quando não der, eu pelo menos sei direitinho. E espero a época dessas frutas. E Jesus sabia, claro que ele conhecia e sabia. Então, na realidade, meus irmãos, o que aconteceu é que já deveria ter frutos, aqueles primeiros frutos, mas não havia nada, o que era uma indicação, na realidade, de que aquela figueira não era uma figueira que produzia, não era uma figueira que normalmente dava, e o nosso Senhor sabia disso e conhecia disso. Era, portanto, uma figueira frondosa, com uma aparência muito bonita, muito viva. Entretanto, na realidade, o Senhor Jesus não achava nela nem aqueles pequenos frutos, aqueles frutos menores, aqueles frutos que nem precisavam ser saborosos, nem tão grandes, nem tão abundantes, mas alguns frutos que ele pudesse ali catar e colher para, de alguma maneira, saciar a sua fome. Mas, meus irmãos, a figueira à beira do caminho, que era uma figueira frondosa, mas que não tinha fruto, tornou-se uma figueira seca. Uma figueira que simbolicamente foi sentenciada à condenação, e de fato a condenação aconteceu rapidamente, aconteceu imediatamente. Chamo a atenção dos irmãos aqui, primeiro para as palavras de Jesus. Aqui temos, portanto, palavras de condenação: nunca mais nasça fruto de ti. Vendo a folhagem promissora e não encontrando nem os frutozinhos meio amargo, um pouquinho que fosse ali para saciar a fome, o Senhor Jesus, simbolicamente, ele sentencia aquela figueira à destruição. Nunca mais nasça fruto de ti. Novamente lembro os irmãos da pintura, do retrato irreal daqueles que consideram essa passagem como se fosse apenas um espetáculo de falta de domínio próprio, de descontrole de Jesus ali, que indignado simplesmente porque não tinham o que comer, então ele destruiu a figueira. Não. E chama a atenção dos irmãos para o resultado. Diz o texto que a figueira secou imediatamente. É claro que imediatamente aqui, nós não precisamos compreender e entender que quando Jesus disse que aquela figueira não produziria mais fruto, então imediatamente as folhas secaram, caíram e desde a raiz ela secou. Não, Marcos deixa claro que não foi assim. Quer dizer, do ponto de vista do que aconteceu, foi assim, não é? Porque uma figueira secar de um dia para o outro e se mostrar seca desde a raiz, totalmente, completamente seca, realmente nós podemos descrever isso, de um certo ponto de vista, como secou imediatamente. Secaria lentamente se fosse devagar, com o tempo, tá bom, no outro período de frutificação, então ela estivesse seca, não mais desse fruto. A gente sabe como é que acontece devagarzinho quando uma árvore
por uma praga, uma enfermidade, alguma coisa assim, acaba secando. Então, do ponto de vista, não há nenhuma incoerência aqui, quando nós lemos em Mateus que a árvore secou imediatamente, como lemos aqui no texto, no versículo 19, a figueira secou imediatamente, com o que lemos em Marcos, que os discípulos perceberam a figueira seca apenas no outro dia. Realmente a figueira secou, podemos dizer que secou imediatamente, tão rapidamente, que no outro dia eles observaram que a figueira já se encontrava seca. Esse é o episódio, meus irmãos, esse é o acontecimento. Jesus no caminho, com fome, indo para Jerusalém, no meio de eventos simbólicos, sua entrada simbólica num jumento em Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo, nós encontramos esse relato de Jesus encontrando uma figueira à beira do caminho, frondosa, chama atenção, de longe se vê, ele vai a ela com fome, não esperava encontrar grandes figos, não era época, mas encontrar, sim, já que já estava cheia de folhas, os figos que nascem até mesmo antes do nascimento das folhas, ou paralelamente ao nascimento das folhas, os menores, para matar a sua fome. Ali nada encontrou, então ele sentencia a figueira a que simplesmente fizesse aquilo que ela não fazia mesmo, não fizesse mais aquilo que ela não fazia, ou seja, não mais produzisse frutos. Bom, primeiro que o Ibama, ainda bem que não tinha Ibama na época de Jesus, né? Senão estaria meio complicado secando a figueira. Nem os ecologistas exaltados, como se fosse um grande dano, um grande mal que Jesus fez. Na verdade, Jesus não fez nenhum grande mal secando uma figueira. Assim como podemos utilizar a criação no domínio que Deus nos dá, nós que somos representantes dele, no mandato cultural da humanidade, podemos utilizar uma árvore, seja para fazer fogo, para aquecimento, seja para cozinhar, seja para construir, ou alguma coisa dessa natureza, Jesus pôde utilizá-la para um propósito muito maior, simbólico, espiritualmente muito mais significativo para o povo de Israel e para a igreja ao longo dos séculos. Meus irmãos, me permitam agora extrair lições daqui, procurando aplicar o texto de forma devida para nosso proveito nesta noite. E, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que esse evento se trata de um ato simbólico, como Jesus faria no templo. Nós podemos chamar esse ato de Jesus de um milagre, semelhante a outros milagres que Jesus realizou, só que de forma negativa. Não é normal uma figueira secar pela palavra de alguém. Aqui estamos diante de um ato extraordinário, é um milagre. É ao mesmo tempo uma parábola. Aqui nós temos uma parábola. E nem é de estranhar que tenhamos aqui também uma parábola, não simplesmente uma parábola, porque uma parábola normalmente não se trata de um evento histórico que realmente aconteceu, mas apenas de um episódio que se utiliza, que não é real, apenas para ilustrar uma verdade. Jesus contou uma parábola da figueira estéril, mas é outra coisa. Em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6, nós lemos que então proferiu Jesus a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos tenho procurado fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Aqui é uma parábola mesmo. Nosso texto não é uma parábola, mas ele é um milagre parábola, como é comum nos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, movidos pela sua misericórdia, pela sua bondade,
pela sua benignidade, pelo seu amor, ele se conduía pelas pessoas, eram também eventos simbólicos. Eles queriam transmitir lições. Aqui temos, portanto, um ato simbólico, um milagre, parábola, mais ainda, um milagre, parábola profético. Aqui Jesus está fazendo uma profecia acerca do que aconteceria com a sua figueira, o povo de Israel, que não havia frutificado e seria destruído. Era comum esse tipo de acontecimento no Antigo Testamento. Nós lemos vários eventos, eu não teria tempo para ler aqui com os irmãos, vários eventos, atos proféticos no Antigo Testamento, realizados pelos profetas com símbolos, quebrando, por exemplo, vasos e fazendo várias outras coisas, para comunicar uma profecia futura. Eram, portanto, atos simbólicos acerca de eventos futuros, especialmente relacionados a juízos. Mesmo no Novo Testamento nós encontramos algo assim. Lembram do encontro de Paulo com o profeta Ágabo? Como Ágabo tirou o cinto e amarrou Paulo, dizendo assim te farão, ele já deu a interpretação da profecia, né? Te farão quando chegares em Jerusalém, serás preso? E Paulo diz, tudo bem, assim mesmo eu vou para Jerusalém. Eu estou pronto para ir, morrer e realizar minha obra que Deus me comissionou em Jerusalém. É isso que nós temos aqui, meus irmãos. Nós temos aqui um milagre profético, parabólico, né, de juízo contra a nação de Israel, a videira de Deus. Aquela videira de Deus acerca da qual nós lemos em Isaías. A figueira de Deus, aquela figueira acerca da qual nós lemos no livro de Miqueias, onde Deus não encontrou o fruto nela, como deveria frutificar. E o propósito, portanto, desse milagre, parábola profético, é representar simbolicamente acontecimentos futuros, especialmente, no caso, relacionado ao povo de Israel. O que o episódio ressalta, irmãos e irmãs, é a hipocrisia religiosa do povo da aliança, do povo de Israel. A hipocrisia religiosa típica, por exemplo, dos fariseus, que foram chamados por Jesus de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Folhagem bonita por fora, fruto nenhum por dentro. Representa a religiosidade externa frondosa de Israel e do povo de Israel em geral, é claro, não acompanhada de frutos de justiça, de fé, de amor, de sinceridade, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. A religiosidade de Israel, irmãos, era isso. Ela era uma árvore frondosa à beira do caminho para que todos vissem. Ela chamava a atenção das demais nações. Seus ritos, seus símbolos, seus dias de festas, suas vestes religiosas da liderança, dos sacerdotes, seus jejuns, seus sacrifícios, suas leis, seu templo, seus utensílios. Meus irmãos, tudo era muito externo, muito visível, muito pomposo, especialmente a liderança, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Eles professavam uma religiosidade externa, uma piedade externa que chamava a atenção. O problema é que não havia frutos genuínos, não havia frutos verdadeiros. Havia orações, sim. Havia orações, sim. Mas orações como aquelas dos fariseus que se colocavam nos cantos da praça e oravam para serem admirados pelos homens. Havia jejuns. Só que jejuns daquele tipo que não era acompanhado de justiça, de santidade, de fidelidade, era apenas exibição de religiosidade, uma folhagem
magnífica. Eles até desfiguravam o rosto, não lavavam o rosto, exatamente para que os homens e as pessoas notassem, olha como eles jejuam, como eles são religiosos, como eles chamavam a atenção, como era uma árvore frondosa à beira do caminho. Havia atos de misericórdia também. Eles davam esmolas, eles davam dízimo de tudo que recebiam, até das miudezas. Eram legalistas no que diz respeito a essas coisas. Entretanto, não havia sinceridade, não havia genuinidade naqueles atos religiosos, não havia justiça, não havia temor verdadeiro, real a Deus, não havia fidelidade ao Senhor. Não havia. Portanto, tudo isso, toda aquela religiosidade do povo de Israel, toda aquela folhagem, aquela árvore frondosa, seria objeto do juízo de Deus. Dentro de cerca de 40 anos desse acontecimento, tudo seria destruído. A cidade de Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, os utensílios seriam destruídos, o culto seria destruído, o sacerdócio seria destruído, a religiosidade de Israel seria destruída. Meus irmãos, como aplicar esse episódio e as lições que ele contém a nós hoje? Evidentemente que a aplicação legítima e correta é a igreja, o povo da aliança do Novo Testamento. Aos seus membros, porque a igreja não existe sem seus membros. A nação de Israel, o povo de Israel, a religiosidade de Israel, o culto de Israel, não era corrompido como era, apesar de externamente, formalmente esplendoroso, vigoroso, simplesmente pelas instituições, mas pela corrupção do povo, das pessoas, dos adoradores, do povo da aliança. E, especialmente, é claro, que esse texto se aplica aos líderes religiosos, a nós, presbíteros, pastores, diáconos. Nós somos como igreja de Cristo, nós nos colocamos neste mundo como uma figueira frondosa à beira do caminho. Mas, se não há fruto, nós somos como sal que não salga, luz que não ilumina. Os membros, em geral, da igreja, são como figueira frondosa. São como figueiras. Nós somos colocados à beira do caminho. Seja na família, incrédula, seja no trabalho, na sua vocação, onde Deus lhe chama, seja em qualquer outra relação na qual Deus lhe coloca, nos coloca, nós somos como que figueira de Deus, nós somos povo de Deus, videira de Deus, figueira de Deus. Deus espera de nós frutos, não folhas, mas frutos. Frutos de justiça. Ele espera de nós que catando, como Jesus foi ali, catou, pelo menos encontrar oração genuína, verdadeira, culto sincero, louvores que expressam de fato aquilo que está no coração, atos de justiça, determinação sincera, disposição sincera de obedecer a Deus e viver para o louvor, para a honra e glória do seu nome, enfim, obediência à sua lei, à sua palavra, à sua vontade. E, meus irmãos, mais ainda dos líderes, porque aqueles a quem Deus seleciona e elege e chama dentre a congregação e os coloca como diáconos, como presbíteros, como ministros da palavra, são colocados em posições de evidência como aquela árvore ali à beira do caminho.
nós somos visíveis. Nós somos visíveis. Nós somos mais visíveis do que os membros em geral. É sempre uma calamidade, uma catástrofe, quando um líder evangélico é flagrado na hipocrisia e no pecado e causa escândalo. Que grande mal para a igreja do Senhor Jesus, porque aí são figueiras frondosas, com exibição de uma maneira ou de outra, de vigor, e, no entanto, a realidade é que não há fruto nenhum genuíno de conversão. A aplicação hoje, portanto, meus irmãos, é a igreja, aos seus membros em geral, membros professos em geral, e especialmente aos líderes. Quanto mais frondosa for a árvore, meus irmãos e irmãs, essa é a lição do texto, mais fruto ela tem que produzir. Como eu disse, o problema maior nem era a falta de fruto. Era, claro que era. Mas era que, além de não ter fruto, tinha uma folhagem visível, que anunciava fruto. Que hipocritamente anunciava vigor e fruto, parecia uma árvore em que se encontraria ali todo tipo de fruto bom. E, no entanto, após inspecionar a árvore, aquele que conhece todas as coisas, descobriu que não tinha nada, não tinha nem um frutinho, nada, nem um figozinho amargo, um protótipo de figo, com o qual pudesse se alegrar e se satisfazer. Quanto maior a religiosidade, mais fruto do Espírito nós precisamos demonstrar. E eu repito, isso se aplica à igreja como um todo, isso se aplica aos membros em geral, isso se aplica a nós, líderes da igreja, de uma maneira peculiar e particular. A pergunta implícita aqui no texto é, como você tem vivido? Como nós temos vivido? Aquele que conhece todas as coisas, não se deixa iludir ou enganar pela aparência externa de uma religiosidade pomposa, de uma árvore frondosa, quando ele vai e inspeciona e não encontra fruto. Fruto de conversão, fruto de mudança, fruto de transformação da vida, fruto de fidelidade, fruto de sinceridade, fruto de piedade, fruto de compromisso com Deus, com a sua palavra, com a sua lei. Como é que você realiza a sua vocação? Como uma árvore simplesmente frutífera, com grande exibição e aparência, mas se espremer não tem nada. Se investigar e for atrás, não tem fruto de justiça, não tem fruto de verdade, de sinceridade, de graça, de fé, de fidelidade. Como nos relacionamos com nossas esposas e com nossos maridos? Só folhagem? Há fruto? Como nós criamos os nossos filhos? É tão fácil manifestar religiosidade externa numa árvore frondosa, folhosa, e no entanto, cadê os frutos? Como os filhos estão sendo criados? Como você se relaciona com os seus irmãos em Cristo, na comunhão cristã? Que tipo de testemunho você dá lá fora? Meus irmãos, são perguntas que nós precisamos responder. Para finalizar, meus irmãos, eu desejo ler com os irmãos um versículo muito precioso para mim. Que seja esse versículo a nossa oração. Graças a Deus, por Cristo, o nosso misericordioso Salvador, que veio a esse mundo para nos redimir dos nossos pecados, Ele nos perdoou.
Nós não somos salvos por obras da lei, mas como expressão da nossa gratidão a Deus como povo de Israel, como expressão da gratidão a Deus para a eleição como povo da aliança, deveria manifestar frutos, demonstrar frutos, para que não fosse objeto do juízo de Deus, como foi, porque não frutificou. Mas o Salmo 169, irmãos, no versículo 6, nós lemos um versículo, Davi orando, e deve ser também a nossa oração. Nós, eu e os irmãos, e a igreja em geral, nós somos figueira de Deus no mundo. Figueira de Deus no mundo. Vamos ler o Salmo 69, versículo 6. 169 vocês só, talvez numa Bíblia apócrifa vocês achem, né? Mas na Bíblia vocês não vão achar. Salmo 69, versículo 6. Vamos orar juntos? Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Vamos ler de novo, irmãos? Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.